Na aula de hoje, nós iremos falar sobre divisão de números complexos. Primeiramente, nós precisamos saber o que é o conjugado de um número complexo. Então, dado um número complexo, a sua forma algébrica é A mais BI. O seu conjugado, que é representado por esse Z com um tracinho em cima, é igual a A menos BI. Então, na prática, o conjugado, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o sinal da parte imaginária, certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, Se o número é 2 mais 3i, o conjugado, ele vai ser 2 menos 3i. Então, no caso, a gente trocou o sinal da parte imaginária, Era mais 3i, ficou menos 3i. Outro exemplo, se o número complexo ele é menos 3 menos 4i, então o conjugado é menos 3 mais 4i. A gente troca o sinal da parte imaginária. Outro exemplo, se o número complexo é z igual a 2, veja que esse número ele só tem parte real, então o conjugado vai ser igual a 2 também. Por quê? Para determinar o conjugado, a gente tem que trocar o sinal da parte imaginária. Se o número não tem parte imaginária, então o conjugado é ele próprio. Então, a gente tem até uma propriedade aí, Todo número real, ele é conjugado dele próprio, Se o número for z igual a 5i, nesse caso aqui a gente tem um número imaginário puro, ele só tem parte imaginária. Então, o conjugado é menos 5i, ou seja, eu só troquei o sinal. Outro exemplo, se z é igual a i, certo? Quer dizer, se o número complexo ele é igual à unidade imaginária. Ou então, z é igual a menos i, eu só troquei o sinal. E o último exemplo, se z é igual a 0, 0 é um número real, então o conjugado é igual a 0, porque eu não troco o sinal da parte real. Eu sempre, para obter o conjugado, eu vou trocar o sinal da parte imaginária. Agora sim, a gente vai ver a divisão, O quociente Z1 dividido por 2, no caso é uma divisão de dois números complexos, com Z2 dividido por 0, porque essa é uma propriedade da divisão, eu não posso dividir nenhum número por 0, e aqui nos números complexos eu continuo com essa propriedade. Então, Z1 dividido por Z2 é igual a Z1 dividido por Z2, e eu vou multiplicar em cima e embaixo o conjugado de Z2. Então, qual que é a técnica? O número que tiver aqui embaixo, eu vou ter que multiplicar o conjugado dele em cima e embaixo para a gente obter essa divisão. Isso vai fazer com que esse número ele fique na forma ABI, E eu consigo identificar qual que é a parte real e qual que é a parte imaginária dele. Então, vamos fazer isso na prática, A gente tem aqui o primeiro exemplo, 5 mais 2i dividido por 7 menos i. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do número 7 menos i. O conjugado do número 7 menos i é só trocar o sinal da parte imaginária, É 7 mais i. Então, eu multiplico em cima e embaixo. Por que eu posso fazer essa multiplicação e ela não vai alterar o meu resultado? Porque quando eu multiplico um número em cima e embaixo, é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando por 1, E 1 é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, eu não vou alterar o sinal desse número, mas só essa manipulação aqui vai fazer com que esse número aqui de baixo não seja mais um número complexo. Bom, então vamos lá fazer essa conta, Primeiro, eu vou multiplicar em cima, Então, lembrando que eu estou multiplicando um número complexo por um número complexo. Então, eu tenho que pegar parte e utilizar a propriedade distributiva, Primeiro, eu vou fazer aqui 5 vezes 7, que dá 35. Agora, 5 vezes i, que dá 5i. 2i vezes 7 dá 14i. 2i vezes i, isso vai dar 2i elevado ao quadrado. Vou colocar aqui a barra da fração e agora eu vou multiplicar esses dois números aí embaixo, 7 vezes 7 dá 49. 7 vezes i dá 7i. Menos i vezes 7 dá menos 7i. E menos i vezes i, isso dá menos i elevado ao quadrado. Bom, eu vou continuar manipulando o lado de cima, E depois que eu terminar, eu vou pegar e
manipular o lado de baixo, né? Vou fazer tudo de uma vez, depois eu faço embaixo tudo de uma vez para ficar mais fácil. Bom, o 35 eu vou pegar e repetir ele. Aqui eu posso juntar 5i com 14i, isso dá 19i. Agora, a gente pode substituir o i ao quadrado por menos 1. Então, aqui, o 2i ao quadrado vai ficar menos 2. Lembrando que isso é uma propriedade dos números complexos, né? Tá na definição. I ao quadrado é igual a menos 1. Então, sempre que eu tiver um número acompanhando o i elevado ao quadrado, eu troco o sinal dele e o i ao quadrado some. Sobre, né, a parte de baixo eu vou continuar depois, eu vou terminar essa parte aqui de cima. Agora eu vou fazer 35 menos 2, isso dá 33. E o 19i eu só irei repetir, então mais 19i. Agora a gente vai terminar a parte de baixo, né? Aqui eu posso cancelar 7i com 7i. O 49 eu irei repetir. O menos i ao quadrado é a mesma coisa que mais 1, porque i ao quadrado é igual a menos 1, então fica menos vezes menos 1, que dá mais 1. Por fim, agora eu vou fazer aqui, ó, 49 mais 1, isso dá 50. Bom, se a gente conseguisse dividir 33 por 50, a gente poderia efetuar essa divisão. Ou também se desse para simplificar, né? Mas aqui eu vejo que não dá para simplificar nem para dividir. Então, esse é o meu resultado mesmo. Bom, desse jeito, gente, a gente consegue identificar nesse número complexo qual que é a parte real, qual que é a parte imaginária. Eu consigo identificar em qual quadrante ele está no plano de Argand-Gauss. Por exemplo, nesse número complexo aí, a parte real vai ser aqui, ó, o número que está sozinho, né? 33 sobre 50. E a parte imaginária é esse outro número aqui, ó, 19 sobre 50. Então, se eu fosse transformar isso num plano, né? A sua forma que eu colocaria na forma de par ordenado, para eu colocar no plano de Argand-Gauss, esse é o ponto 33/50 e 19/50. Bom, aqui a gente tem mais um exemplo, né? Eu estou fazendo a divisão 3i por 2 mais 4i. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, a técnica é multiplicar pelo conjugado do número que está embaixo, em cima e embaixo, né? Então, aqui a gente tem o número complexo 2 mais 4i. O seu conjugado é 2 menos 4i. Eu sempre vou trocar o sinal que está com o i, em cima e embaixo, né? Então, vou colocar aqui também 2 menos 4i. Bom, agora eu vou efetuar a multiplicação. Primeiro eu vou fazer o lado de cima, depois eu faço o lado de baixo todo de uma vez, né? Aqui, 3i vezes 2, isso dá 6i. 3i vezes 4i, tem um menos aí, né? Eu vou repetir, isso dá 12i elevado ao quadrado. Bom, aqui nessa parte de cima, eu ainda posso pegar o 12i elevado ao quadrado e substituir o i ao quadrado por menos 1. Então, fica 6i, o menos 12i ao quadrado é mais 12. Agora, a gente terminou a parte de cima, né? Eu já consigo identificar a parte real e parte imaginária. Então, a gente vai efetuar a multiplicação do lado de baixo. Aqui, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes menos 4i dá menos 8i. 4i vezes 2 dá 8i. E 4i vezes menos 4i, isso dá menos 16i elevado ao quadrado. O que a gente pode fazer? Eu posso cancelar 8i com menos 8i. Observa, gente, que sempre que a gente multiplicar pelo conjugado, essa parte do meio vai dar números que eu posso cancelar. Porque o que acontece? A parte imaginária some, né? Que é o que eu estou pretendendo. Eu vou repetir, pegar esse 4 e repetir ele. Agora, o menos 16i elevado ao quadrado, eu troco o sinal dele e fica mais 16. Por que isso? Porque i ao quadrado é igual a menos 1. É uma propriedade de números complexos. Bom, vou continuar arrumando aqui, né? Aqui, 6 mais 4 dá 20. Mas, para ficar melhor, aqui em cima eu tenho, essa é a parte imaginária e essa é a parte real. Eu vou trocar isso de lugar, né? Porque o número complexo, geralmente, ele vem a parte real primeiro, depois a parte imaginária. Então, vai ficar 12 mais 6i.
Bom, isso aqui já estaria finalizado, certo? Mas o que a gente vê aqui é que todos esses números aqui dá para dividir por 2 e 20 também dá para dividir por 2. E quando a gente puder simplificar a fração que a gente obtém aqui no final, a gente tem que fazer isso. Então, a gente vai só simplificar para finalizar, dividindo tudo por 2. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Primeiro, 12 dividido por 2 dá 6. 6i dividido por 2 dá 3i. E embaixo, 20 dividido por 2 dá 10. Bom, aqui eu já consigo separar a parte real e parte imaginária. A parte real é o número 6 sobre 10, que eu até poderia simplificar de novo, né, isso daqui por 2, que é a mesma coisa que 3/5. E a parte imaginária é o número 3 sobre 10. Se eu fosse colocar isso como um ponto no plano de Argand-Gauss, seria o ponto 3/5 e 3/10. E o último exemplo que a gente vai fazer hoje diz o seguinte: efetue Z1 dividido por Z2, sabendo que Z1 é 1 mais 2i e Z2 é 2 mais 5i. Então, eu tenho 1 mais 2i, que é o Z1, dividido por 2 mais 5i, que é o Z2. Qual é a técnica? Primeiro, tem que multiplicar pelo conjugado do número que está embaixo, ou seja, pelo conjugado de 2 mais 5i. Então, vou multiplicar por 2 menos 5i no numerador e também no denominador. Bom, eu vou fazer primeiro a parte de cima e depois a parte de baixo, né? Para a gente poder não confundir uma parte com a outra. Então, aqui, primeiro, 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes menos 5i dá menos 5i. 2i vezes 2, isso dá 4i. E 2i vezes menos 5i dá menos 10i elevado ao quadrado. Continuando, a gente vai pegar e repetir o número 2. Agora, eu vou efetuar menos 5i mais 4i, isso dá menos i. E menos 10i ao quadrado, eu irei substituir o i ao quadrado por menos 1. Então, isso fica mais 10. Para finalizar, eu posso juntar o 2 com 10, né? 2 mais 10, isso dá 12. E o menos i, eu irei repetir. Então, fica 12 menos i, sobre alguma coisa que a gente vai descobrir agora, né? Agora, a gente vai fazer 2 mais 5i vezes 2 menos 5i. Primeiro aqui, 2 vezes 2, isso dá 4. 2 vezes menos 5 dá menos 10 e 5i vezes 2, mais 10i. 5i vezes menos 5i dá menos 25i elevado ao quadrado. O 10i com 10i eu posso cancelar, eu vou repetir o número 4 e o menos 25i ao quadrado eu vou substituir i ao quadrado por menos 1. Então, isso fica mais 25. Por fim, 4 mais 25, isso dá 29. Então, tá aí a nossa resposta, né? Se eu quiser separar a parte real é igual a 12 sobre 29 e a parte imaginária é igual a menos 1 sobre 29. Se eu fosse colocar isso na forma de um ponto no plano de Argand-Gauss, a gente obteria o ponto 12/29 e menos 1/29. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode deixar um comentário. Tchau, tchau.